Meus livros lidos de janeiro, fevereiro e março. Oi, você que vive entre páginas, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal Amandoteca. Eu sou Amanda, tenho 21 anos, estou no último período de biblioteconomia e, obviamente, eu amo ler. Eu li no total de 13 livros até agora. Hoje é dia 9 de abril. E alguns foram no físico, outros no Kindle. Os do Kindle vai aparecer aqui do ladinho. Eu não vou me aprofundar muito neles, mas eu vou falar o que eu achei de cada um e falar por cima. O primeiro livro que eu li foi Garotas Mortas Não Falam. É um suspense e ele é vira-vira, porque aqui conta a visão de uma, aqui conta a visão da outra. E no meio conta o que realmente aconteceu. Basicamente, essa é a Sil e essa é a Viola. A Sil foi encontrada morta no carro da Viola, a Viola desapareceu e acham que foi a Viola que matou a Sil. Na visão da Sil, a gente tem ela depois do ocorrido, ou seja, ela é um fantasma e ela tá contando a visão dela para uma médium, acho que é assim que se fala, ela consegue falar ver fantasmas. E depois temos a visão da Viola falando tudo o que tinha acontecido. E assim, eu gostei bastante, foi um livro favoritado. Embora, assim, eu não tenha muito uma visão de que, pra mim, nenhuma das duas está certa. Muito pelo contrário. Pra mim, tá todo mundo errado. Mas eu gostei bastante. É um livro surpreendente, embora não, assim, muito uau. É um livro muito bom. O segundo que eu li foi um livro no Kindle. É um conto, no caso, um conto de Natal, que eu li depois do Natal. Mas foi ali em janeiro também, então tá valendo. Que foi um Natal fora de casa, longe de casa. Peraí. Não, um Natal fora do meu mundo, errei completamente. Mas é um conto que fala sobre uma mulher que ela tem a vida muito corrida. E em um momento, ela encontra um livro que ela gostava de ler quando criança e ela apaga e é teletransportada para essa história. E é um conto muito bonitinho, é muito gostoso de ler. E assim, se você quer um conto para ler na época de Natal ou fora da época de Natal também, é um conto muito bom, um conto muito gostosinho. Não foi favoritado, porque não foi uma coisa assim muito mirabolante, mas foi muito legal de ler e isso é o que importa. Depois eu tive A Livraria Encantada de Gaia. É um livro infantil, eu faço estágio em uma EMEI e estava fazendo voluntariado em uma escola, na biblioteca. Então, ler livros infantis meio que faz parte do ofício. Esse aqui, as ilustrações são muito bonitinhas. Tipo, nesse estilo meio lápis de cor, eu gostei muito. E esse livro, assim, ele fala muito sobre a importância da leitura para as crianças e principalmente o quão a gente deveria voltar ao hábito de ler e menos ao hábito de usar eletrônicos, porque é o que acontece, a livraria é substituída por uma loja de videogames e aí as crianças vão lutar para, tipo, não lutar, né, mas tentar fazer a livraria voltar e elas conseguem e é muito bonitinho. Aí temos Noiva. Assim, eu gosto muito dos livros da Alice Hazelwood. E eu gosto muito de romances paranormais. Assim, que eu não li tanto com frequência, mas na época do Wattpad eu lia demais. Então, ler um livro sobre isso foi muito bacana. E aqui a gente fala da Misery e do Louie. A Misery é uma vampira, o Louie é um licano, ou seja, meio humano, meio lobo, que não é híbrido. Então, assim, né? Porque existem híbridos, que no caso aí seriam um licano e um humano. Eu não entendo muito como é que funciona essa espécie, sinceramente, porque eles têm a parte humana e a parte lobo, mas não são híbridos. Eu não sei como é que funciona exatamente.
Mas é isso. E o romance deles é muito bonitinho. Eles começam com um casamento arranjado e o casamento, né, vai de fato se tornando real e é muito bonitinho. Embora os hots tenham me incomodado bastante, porque, né, meio é um bicho, né? Tá tendo, assim, ele tá na parte humana, sim, mas tem coisas ali meio animalescas que eu não queria estar lendo sobre. Mas muito bom, eu amei. TPD favoritado, de fato. Aí eu li um romance no Kindle, que é Parte do Seu Mundo, da Hebe Jimenez. Foi o primeiro e único até agora que eu li dela, eu pretendo ler mais esse ano, e eu gostei muito. De fato, o que falam dela sobre os livros dela serem bons é verdade, é muito bom mesmo. Eu gostei muito porque eles são adultos, eu tava querendo muito livros de pessoas adultas, né, não de adolescentes. Embora de mim, que tenho 21 anos, para um adolescente a diferença seja mínima, eu queria ler de pessoas um pouco, né, mais maduras. Embora nesse livro a gente não tenha tido muito não da parte dela, né? Porque aqui a gente vê uma mulher que é uma médica, ela é adulta, tem a própria casa, é rica e mesmo assim ela tem todo aquele negócio de ai, os meus pais e ai, os meus amigos, e porque ela se apaixona por um cara que não tem posses, ele não é rico, ele não tem status, ele é carpinteiro, ele trabalha num hotel, no caso ele tem uma pousada, ele é de cidade pequena, e ela se apaixona muito por ele, tipo, os dois têm um amor à primeira vista, mas ela não quer apresentar ele pra ninguém exatamente porque a família e os amigos dela não vão concordar com esse relacionamento. E eu fico tipo, mulher, sabe, você é uma mulher adulta, sabe, desce idade, você tá pensando nisso, sabe, manda todo mundo ir pra bosta, minha filha. Manda todo mundo ir pra bosta. A única parte, assim, que eu entendo que ela tá fragilizada é que ela acabou de sair de um relacionamento meio tóxico, meio abusivo, que eu detesto esse homem, mesmo ele tendo tido uma redenção, eu achei muito ridículo, sabe, eu não gosto dele mesmo. E só que assim, essa parte da família eu fico, sabe, vamos buscar uma terapia, amiga, vamos buscar uma terapia, eu acho muito melhor, né? Mas gostei bastante. Pretendo ler outros livros dela. Vamos para o reaparecimento de Rachel Price. Eu li Manual de Assassinato para Boas Garotas, amei, mas esse aqui ultrapassou todas as minhas expectativas, sério, muito bom. Não imaginei o plot mesmo, definitivamente. E, assim, fala sobre a Belle, que é a protagonista, ela é uma adolescente, e ela perdeu a mãe quando ela tinha 2 anos. No caso, assim, a mãe dela desapareceu, ela nunca teve um contato com ela de fato. E ela também se torna parte disso, porque ela estava no momento, mas ela tinha 2 anos de idade, ou seja, ela não lembra do que aconteceu. E o povo fica tentando cobrar dela como se fosse possível um bebê de 2 anos lembrar das coisas, como se ele fosse perceber o que estava acontecendo naquele momento, que ela foi deixada no banco de trás de um carro. Então, assim, e aí ela meio que culpa a mãe, ela torce pra ela não ter sido abandonada, mas ela acha que ela foi, e aí fica todo aquele negócio de ai, que minha mãe me abandonou, e quem sabe? Só que, assim, no início e no final ela é maravilhosa, mas no meio, quando a mãe dela volta, de fato, me irrita muito, porque ela parece, tipo, é sério que você preferia que sua mãe tivesse continuado desaparecida no cativeiro, na bosta do lugar que ela estivesse, porque a sua vida mudou? Tipo, você tá culpando ela por ter desaparecido e agora culpando ela por ter voltado também. Eu fico outra que precisa de terapia também para aprender que, né, a vida não gira muito em torno da gente. Eu entendo, todo trauma e tal, mas a vida é muito mais do que isso. Principalmente que o que aconteceu não foi você a pessoa que sofreu mais com isso, tá? Às vezes a gente precisa entender que existe sim diferenças no sofrimento, né? Que às vezes a gente precisa engolir o nosso próprio ego, engolir o que a gente está sentindo e entender que tem momentos que não é o momento pra gente estar falando sobre. E nesse caso não era. O bom é que ela falava principalmente pra gente, né? No caso, eu que tava lendo, tava me irritando mais ainda.
Sabe que eu ficava, meu Deus, ninguém vai dar um teco nessa menina pra ele entender que a vida não gira ao redor dela. Mas, né, mas muito bom também. Esse também foi favoritado, eu gostei muito. E deu pra entender, gente, ela é uma adolescente, né? A gente vai cobrar a maturidade de uma menina tão jovem? Não vamos. Né? Mas muito bom, de verdade. Aí eu li um conto de terror, que é Aquele que Traz a Chuva, que é um trio de amigos, um casal e um que tá lá pra segurar a vela, e eles acabam no meio de uma pousada, um hotelzinho no meio do nada, e lá acontece um monte de ritual louco, e pra um bicho, e assim, é muito doido. Eu gostei bastante, assim, tem partes, sim, de violência, não muito gráficas, não são uma coisa tipo uau, mas são partes de violência, então se você tem gatilho com isso eu não recomendo, mas se não, recomendo sim, porque é um livro muito bom. Se você quer ler uma coisa bem rápida, que você lê em um dia, leia esse conto, muito bom também. Aí temos um romance nacional, Como Se Fosse Magia. Sério, esse aqui é muito bom, que é de uma escritora, que ela tá escrevendo uma trilogia de romance e fantasia, e eu tenho o Enzo, que é o protagonista, e do nada o Enzo vem pra vida real. Ela é um pouco assim, falam que é um pouco imaginação e tal, mas para mim às vezes é um pouco esquizofrenia, mas os personagens dela meio que de fato existem em uma dimensão de escrita, e aí eles ficam lá esperando que ela termine a história deles e tudo, e é muito bonitinho, e é um romance. E me deu muita raiva do melhor amigo dela, porque o melhor amigo dela é gay, e ele ficou empatando o casal durante todo o momento. Eu fiquei, tá, se você gostasse dela, eu até entenderia, mas você não gosta. Então pra que você tá empatando o casal? Sabe, não precisa. Me irritou muito, nesse caso, esse cara me irritou demais. Mas é muito bom. Ai, gente, eu gosto das coisas mais fáceis, sabe? Pra que complicar tudo? Eles se gostam, deixa o povo se gostar. E é isso. Mas eu gostei e eu recomendo demais. Vamos ler mais literatura nacional, galera. Muito bom. Aí eu li mais 3 livrinhos infantis. Um eu tenho, que é Cleo. E eu li Indo para... O quê? Quando Eu Voltar para o Sertão. E Não É Uma Caixa, Mamãe. Cleo fala de uma menina que ela tem uma vida assim muito corrida, ela sofre bullying, todos os trem, aí do nada ela decide ir para uma viagem de barco e as coisas, a ilustração é muito bonitinha, muito bonitinha. E a história é muito fofa. Quando eu voltar para o meu sertão, eu não lembro muito em si sobre o que falam, mas eu sei que eu gostei bastante. Vou pegar um resuminho rápido só pra, né, não ficar assim, ó. O chão batido, o banho de bica, a reunião de família, tudo isso ficou para trás na vida do menino. Mas as lembranças nunca saíram da sua mente e de seu coração. Acolhedor este livro, escrito por Benjamin Pessoa, vale e é ilustrado por Fernanda Rodrigues. É um retrato dos sentimentos de imigrantes que deixam seu lugar, mas carregam com eles a esperança de um dia voltar. É muito, muito gostoso de ler, de verdade. Eu gostei muito desse livro. E tem Não É Uma Caixa, Mamãe, que fala sobre uma menina que ela ganha uma caixa e fala sobre várias coisas, tipo, ela faz da caixa uma espaçonave e várias coisas assim. E a mãe sempre fala, sai dessa caixa, vem fazer isso. E ela, não é uma caixa, é um navio. É muito bonitinho para ensinar sobre a imaginação para as crianças. Aí eu li O Homem-Cão, que é um livro infanto-juvenil, que é uma história em quadrinhos, muito gostosinha de ler também, que no caso eu li da escola do meu voluntariado, para saber se era bom para as crianças daquela idade. E, gente, foi muito divertido para mim, na minha idade, que não é a minha faixa etária. Esse livro não é para mim, e eu gostei muito, eu ri demais enquanto eu lia. E é muito bom. Eu li o primeiro. E é uma série de livros, é muito gostoso. Então, se você tem filhos ali naquela faixa etária ali de uns 13 anos e tal, até menos, que gosta de ler, esse livro é muito bom. Se você quer que ele goste de ler também, é muito gostoso, de verdade. E por último, tenho Parceira.
é a continuação de Noiva. E esse aqui não chegou aos pés de Noiva, de verdade. Assim, poderia, se não fosse a encheção de linguiça que teve nesse livro, que teve o tantão de cena que se cortasse não ia sobrar nada. Sim, tipo, não ia mudar nada, ia continuar a mesma coisa, a mesma história. Que era, assim, eu lia e, é muito divertido. A escrita é muito boa, os personagens são muito bons, são caricatos, são muito legais, muito divertidos, era engraçado, mas aí acontecia um monte de nada. E aí a história não andava, demorou até a história de fato andar e chegar a algum lugar. Mas fala sobre a Serena e o Cohen, que a Serena é a melhor amiga da Misery e ela é uma híbrida, e o Cohen é o melhor amigo do Lo, e eles cresceram tipo como irmãos ou pai e filho, eu não sei direito como é que é a relação deles, mas eles são muito próximos, e ela é a parceira dele, ele é parceiro dela. E, basicamente, assim, eles não podem ficar juntos, e tem todo um blá blá blá. E ele rejeita ela, e ela rejeita ele, porque ela não sabe o que é esse mundo dos lobos. Mas, já pela conexão que eles têm, a gente sabe que ele é o parceiro dela desde o início, a gente percebe isso. E, assim, tipo, ela tem todo esse negócio de que ela não consegue se transformar e tem todo um trem e uns potes. E assim, tem coisas acontecendo, mas ao mesmo tempo que não juntam nada, sabe? É, tipo, cada capítulo fala sobre um monte de nada, que não faz muito sentido. Mas eu gostei muito, mas novamente, o hot desse aqui é ainda mais desconfortável. Ainda mais desconfortável, de verdade. Tem um capítulo inteiro só disso, um capítulo longo só disso, muito desconfortável. Sério, muito. Dá uma segurada, Ali, por favor. Só uma segurada, só não precisa de tanto. Mas é muito bom. Eu gostei bastante, de verdade. Não foi favoritado, mas com certeza foi um livro muito bom que eu gostei. E, tipo assim, umas 4 estrelas, 3,5. Foi muito bom, de verdade. Muito bom. E foi isso. Esse foi os meus lidos até agora. Mais pra frente irei voltar e fazer um novo vídeo desses. Se você gostou, deixa seu like aqui, deixa seu comentário. Se você quiser conversar sobre algum livro, se você leu algum livro desses, seja muito bem-vindo ao meu canal. E que a nossa trajetória daqui pra frente seja muito boa e que a gente consiga trocar uma ideia sobre os livros sobre literatura, sobre nossas paixões. É isso. Beijo!